Olá, tudo bem? Fala, Senhor. Deus fala pela Bíblia. Deus revela profecias em Apocalipse, profecias determinadas para o tempo do fim, para os últimos dias. O tempo do fim começou em 1798, você sabe muito bem. Nós estamos aqui, então, chegando agora às últimas trombetas de Apocalipse, ou os últimos juízos de Deus. Você viu claramente a ligação entre as 7 igrejas e os 7 selos, de forma mais direta. As 7 trombetas também têm ligação com o período da era cristã, porém com foco no juízo. Deus vai castigar, Deus vai retribuir aquilo que tem sido feito ao seu nome, ao seu caráter e também ao seu povo, os fiéis. Então vamos lá, para a 6ª trombeta. Está no capítulo 9 e o versículo 13. Eu espero que, de forma mais direta, olhando e trabalhando aqui o original, a história, a gramática, vocês e os textos, comparando texto com texto, especialmente Isaías, Jeremias, foi ficando bem claro para nós a respeito das trombetas. Então vamos lá, o 6º anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de incenso. Entenda bem, do altar de ouro, que é o altar de incenso. Altar de incenso lá no céu, onde Jesus hoje é o nosso mediador. O que nós encontramos aqui? Que se encontra na presença de Deus. Menção. Você sabe muito bem que lá em Sardes, na igreja de Sardes, naquele período, olhem bem onde nós estamos aqui agora novamente, no capítulo 6, nós encontramos agora, então, capítulo 6, vamos achar aqui o texto. E o versículo 9 diz: quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. No versículo 10 diz: e clamaram em alta voz, dizendo: até quando, Senhor, não vais julgar, ou não julgas, nem vingas os teus filhos? Chegará o momento onde Deus... E aqui nós estamos então agora nas trombetas. E aqui na 6ª trombeta, então se encontra diante do altar. O altar de incenso, o altar de ouro, é o local onde chegam as orações dos fiéis. É o local onde chegam os clamores aqui do povo de Deus. Então nós chegamos agora para o versículo 14, diz: solta os 4 ventos. Os 4 anjos. Você sabe muito bem que lá no capítulo 7 diz: segura os 4 anjos, os 4 cantos que controlam os ventos dos cantos, até que sejam selados o povo de Deus. Agora então eu lhe convido para conhecer um pouquinho a respeito desse detalhe no versículo 17. Olha, capítulo 9 e o versículo 17 diz assim: assim nesta visão contemplei os cavalos e os seus cavaleiros. E aqui fala também a respeito do rio Eufrates. No versículo 14, solta os 4 ventos que se encontram juntos ao rio Eufrates. O rio Eufrates, no Antigo Testamento, ele fazia divisão entre os inimigos de Deus e o povo de Deus. É como se ele fosse a barreira para impedir que eles viessem então agora para atacar, separava o povo de Deus dos seus inimigos. E então no versículo 17 vem descrevendo agora a respeito desse momento em que é solto os 4 anjos e diz: os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de cor de fogo, de jacinto, de enxofre. Olha bem aqui. A cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre da sua boca. Então, nós entendemos muito bem isso. Se a gente for lá para Sodoma e Gomorra, nós vamos ver Sodoma e Gomorra foi destruída pelo fogo e enxofre. E agora no verso 18 diz: por meio destes 3 flagelos, que é o fogo, a fumaça e o enxofre, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca, foi morta a 3ª parte
A terça parte dos homens. O que nós encontramos aqui? Nós encontramos então aqui, no versículo 19, diz, da boca, a força dos cavalos estava na sua boca. Como nós entendermos isto aqui de forma mais bem clara? Vamos lá. Da boca de Jesus sai o quê? A palavra de Deus. Da boca do dragão sai o quê? A mentira. Da boca da besta sai o quê? Blasfêmia. Se nós ligamos os inimigos de Deus como aquelas forças, os poderes que perturbam o povo de Deus, e nesse contexto, especialmente nos últimos dias, o que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar aqui todo esse pacote do inimigo, aonde ele ataca o povo de Deus, ele ataca os fiéis. E nós sabemos muito bem, nós temos estudado aí com relação às trevas espirituais. O que nós entendemos aqui? Que da boca destes que receberam então agora, chegará um momento na história em que o Espírito Santo vai se retirar de todos os corações dos ímpios. E estes então, sob o controle do dragão, de Satanás, da besta, eles então vão fazer o quê? Estragos. O poder dos cavalos está na boca. O poder, lembra que nós estudamos também, dos gafanhotos está na cauda, na mentira, na falsidade. Satanás é chamado de a antiga serpente, e os gafanhotos lá, eles têm um simbolismo também da cauda, da mentira e do engano, ok? Essa trombeta, ela tem por objetivo nos levar ao tempo do fim de forma muito especial, quando se encerra agora também o período dos 1260 anos, foram um período da época da escuridão espiritual, da blasfêmia, porém ela liga aos últimos dias, quando voltará novamente isso a acontecer. A blasfêmia de forma mais intensa, a perseguição aos fiéis e do povo de Deus nos últimos dias. Versículo 20 e versículo 21 diz assim: aqueles que não foram mortos por esses flagelos, olhem bem, aqueles que não foram atingidos diretamente por esses flagelos não se arrependeram. É o que acontece hoje com o coração humano. O coração humano não tem se arrependido dos seus pecados, de por ter se afastado de Deus. Resumindo, a sexta trombeta é o intensificar daquilo que aconteceu com a quinta, a quarta e a terceira trombeta, que foi aquele processo da escuridão espiritual. O processo, então, agora, quando a luz do Evangelho, o brilho de Cristo, da sua verdade, fora lançada por terra. E nós vivemos esses dias. Quando se intensificará isso? Vamos para a sétima trombeta. A sétima trombeta está agora no capítulo 11. E a partir do verso 15 diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo. Esse é um momento especial no céu, aonde as vozes, os louvores, eles são direcionados ao Senhor. É porque no versículo 17, no final diz: porque assumistes o teu grande poder. Chegou o momento para Deus assumir o poder e para reinar. Mas aqui é interessante nós agora nos determos no verso 18, porque diz o seguinte: as nações se enfureceram. Ao longo da história as nações têm se enfurecido, mas de forma muito especial nesses últimos dias, quando nós caminhamos para a batalha do Armagedon. Mais à frente nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. O capítulo 12 e o capítulo 13 de Apocalipse mostra a ira das nações sob a liderança da besta do mar e a besta da terra. A ira das nações contra Deus. Aí agora então contrapõe, Deus vem com a sua ira, chegou porém a tua ira. O momento de Deus agora então de forma definitiva. E diz aqui ainda, tempo determinado. Tem dia, tem hora para a volta de Jesus. Ele sabe, nós não sabemos. Porém, nós precisamos nos preparar para esse momento. Também o momento em que vão ser julgados os mortos. O juízo investigativo já começou, mas será declarado ali de forma especial
por ocasião da volta de Jesus, aqueles que irão perecer, para se dar então o galardão aos teus servos, os fiéis. Eu quero convidar você para nos determos no final do verso 18. Olha, mais uma vez menção aqui, a Babilônia, a besta, aqueles que corrompem o coração e a mente humana, e para destruíres os que destroem a terra. No original, dá aqui margem para colocar destruição, mas também para corrupção, para aqueles que corrompem os corações. Está lá em Gênesis, capítulo 6, o versículo 11, por exemplo, fala que a terra estava corrompida, a terra estava cheia da iniquidade. E hoje é o que acontece nos nossos dias, como que a besta, como que o inimigo trabalha de forma muito intensa a respeito disso. Eu te convido para Apocalipse 19, versículo 2. Vamos ver um pouquinho mais sobre esse detalhe que é muito interessante, mas agora de forma muito específica, ligando a besta, porque a sétima trombeta, nesse contexto, ela será destruída porque ela corrompeu a terra. Está aqui, 19, verso 2. Justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição. Você sabe muito bem, prostituição aqui é o falso evangelho. Como hoje, por exemplo, o falso sábado. Isso aí é prostituição, isso aí é corromper. Sabe por quê? Porque isso vem do dragão, e ele colocou isso no coração de Constantino. Constantino se ligou ao papado, e o papado tem trabalhado isso ao longo das eras. Para fechar então, aqui agora, a sétima trombeta, nós vamos para o versículo 19. Apocalipse capítulo 11 e o verso 19 diz assim para nós: nesse contexto de juízo, nesse contexto de julgamento, olha o que aparece. Versículo 19, final do verso, no contexto que Deus assumiu: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança. Foi visto o trono de Deus. A arca, lembrando o santuário terrestre, era então o trono de Deus aqui na terra e lá no céu. E aqui diz a arca da aliança, o trono de fidelidade de Deus. Ele faz uma aliança e ele cumpre a aliança. Ali também é o lugar do juízo. Está garantido da parte de Deus a sua fidelidade para conosco, e nós precisamos ser fiéis a ele também. Como sabemos que isso aqui é o momento por ocasião da volta de Jesus? O final do verso diz o que houve: relâmpagos, vozes, trovões e terremoto. A sétima e última praga. Está pronto para esse momento? Está resistindo você aos ataques, à corrupção que é colocada hoje em contrapartida contra a palavra e a verdade de Deus? Vamos orar? Senhor, nesse momento difícil da história, nosso coração precisa ser teu, para que nós não sejamos corrompidos, para que nós possamos seguir completamente à risca a tua verdade, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.